quando cá chegamos em 2013, em reunião havida com o governo de então, com o governo, mais precisamente com o Sr. Ministro Moreira da Silva, se entendeu rapidamente que havia aqui um problema relativamente a esta participação. Numa primeira fase, entendeu até o Governo propor à Câmara, e a Câmara aceitou, que a reposição de prejuízos da sociedade fosse feita de uma forma paritária, mas entendeu-se que era preciso resolver o assunto. Ou seja, era vontade do Governo de então, e a nosso ver bem, sair das sociedades de reabilitação urbana, como aliás saiu em Lisboa, e o município do Porto estribou-se dizendo, bem, mas não nos vão deixar agora ficar com uma sociedade que dá prejuízo nas mãos e, portanto, temos que encontrar aqui um equilíbrio que nos permita que a sociedade, apesar de tudo, continue a ser sustentada da forma que já vinha a ser nesses últimos meses, 50-50. E então, já no âmbito do Acordo do Porto, ficou convencionado o seguinte, que o município do Porto adquiriria por €1 a participação que o IRU tinha na Sociedade de Reabilitação Urbana Porto Vivo e que, concomitantemente, era feito um contrato-programa por ambas as partes, pelo Governo e pela Câmara Municipal, o que, por um prazo de 5 anos, garantiria a sustentabilidade da sociedade. Esta situação foi, então, fez parte daquilo a que se chamou o Acordo do Porto, portanto, foi firmado pelo anterior Governo, através de uma resolução do Conselho de Ministros, veio à Câmara, foi aprovado pelo Executivo e pela Assembleia Municipal e assim o contrato seguiu para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas recusou então o visto, argumentando que, a partir do momento que a Sociedade de Reabilitação Urbana passava a ser uma empresa municipal, e de facto era, ela não tinha condições de subsistência porque não tinha receita autónoma própria de terceiros que lhe permitisse enquadrar-se na lei das sociedades de reabilitação urbana. O Tribunal de Contas nunca levantou tal problema relativamente à Sociedade de Reabilitação Urbana Lisboa Ocidental, que é uma sociedade detida a 100% pelo município de Lisboa, que tem contratos de programa com a Câmara Municipal de Lisboa, alguns deles de 30 milhões de euros, e que, no entanto, essa questão nunca se levantou. Mas levantou-se relativamente ao Porto e levantou-se relativamente também a Viseu. Perante esta impossibilidade, e compreendendo já o atual Governo também que era preciso levar a cabo aquilo que tinha sido comprometido com o Governo anterior, mas que continuava a fazer sentido no âmbito da política do Ministério do Ambiente, promoveu o Governo, então, uma alteração legislativa. A alteração legislativa é essa que cria uma situação em que as sociedades de reabilitação urbana, sendo empresas municipais, não têm, apesar de tudo, que se submeter ao mesmo crivo da lei das sociedades, das empresas municipais de 2013. E com base nisso, o assunto levou a uma nova resolução do Conselho de Ministros, que no fundo confirmava a deliberação tomada pelo anterior Governo. O assunto voltou aqui à reunião de Executivo e foi à Assembleia Municipal. E com base nisso se criou, fizeram-se as alterações também a todo o estudo económico, porque naturalmente o estudo económico passava a ser diferente num tempo diferente, e assim seguiu o processo para o Tribunal de Contas. Era a nossa firme convicção de que, perante tudo isto, nós já poderíamos finalmente ficar em posição de igualdade com Lisboa. Entendeu o Tribunal de Contas oficiar o município do Porto, dizendo que, considerando no fundo que os contratos originais foram nulos e, portanto, recusando-se, se quisermos, a considerar que esta é uma nova situação. Nós vamos recorrer desta decisão e vamos recorrer juntamente com o IRU. E vamos recorrer desta decisão porque o Tribunal de Contas não pode ignorar que há um novo quadro legislativo, que se trata, portanto, de uma nova deliberação, quer do Governo, uma resolução do Conselho de Ministros, e também dos órgãos municipais competentes. Durante o fim de semana surgiram notícias na imprensa que davam conta que o Tribunal de Contas alguém do Tribunal de Contas teria afirmado que não tinha havido uma recusa
mas sim, o que tinha havido era uma incapacidade formal de reavaliar o processo, porque aquilo que foi submetido foi fisicamente o mesmo contrato original que já tinha sido recusado. Se essas notícias forem verdadeiras, e isso os poderão confirmar, o problema resolve-se muito facilmente. E não vale a pena estarmos aqui com grandes considerações, porque se, por um lado, do ponto de vista jurídico, o Sr. Presidente acabou de referir que em Lisboa já existe a situação é idêntica e, portanto, não parece haver um impedimento por aí além. Efetivamente, na quinta-feira, o que recebemos do Tribunal de Contas foi uma notificação dando-nos nota que, em sessão diária de visto, o Tribunal decidiu julgar verificada uma exceção dilatória, a exceção dilatória de caso julgado e, portanto, não iria conhecer do mérito do visto dos contratos remetidos acima identificados. Posteriormente, fomos notificados de uma explicação, de uma maior explicitação em que o Tribunal avança o porquê de ter feito ou de ter tomado esta decisão. Relativamente a esta posterior notificação que recebemos na sexta-feira ao final do dia, não só já tomamos a iniciativa de suscitar algum esclarecimento, nomeadamente perguntando algumas questões que nos parecem de liminar evidência, quem subscreve esta decisão, se a decisão é um acórdão, se é um despacho, em que sede foi tomada, porque nem disso fomos notificados e, como compreenderá, são elementos essenciais para que possamos exercer o nosso direito de resposta, ou seja, recorrer. Para além disso, aquilo que o Tribunal de Contas vem dizer, como referi, e é uma questão jurídica que tentarei simplificar, é que existe um caso julgado. Ora, para que haja caso julgado, é necessário que exista a identidade de partes, identidade do pedido e da causa do pedir. Neste caso, é para nós evidente que não se verifica uma identidade da causa do pedir. A causa de pedir não é a mesma. Portanto, a causa de pedir não é apenas constituída pelo contrato que é submetido a visto, mas pelas deliberações que autorizam a celebração do contrato. E quanto a isto, não há dúvidas que quer o Governo, o Sr. Primeiro-Ministro, fez uma nova renovação da sua vontade por via de uma resolução do Conselho de Ministros, e quer aqui nós, este Executivo, o fez nesta reunião de Câmara e depois, posteriormente, à Assembleia Municipal. Curiosamente, temos nota de outros acórdãos, exatamente do Tribunal de Contas, com situações exatamente idênticas, em que a resposta do Tribunal de Contas foi claramente diferente da que agora temos. Defendemos sempre que não faz nenhum sentido haver uma sociedade de reabilitação urbana que intervém numa área muito sensível da cidade do Porto e a cidade abdicar da sua soberania. Isso é uma coisa que nunca nos fez nenhum sentido. Portanto, esta proposta não pode deixar de votar a favor, por coerência com o que nós sempre pensamos sobre a CERU. Eu devo dizer que, do ponto de vista do conteúdo, tenho dificuldade em perceber a intervenção do Tribunal de Contas. Isto é, nós aparentemente resolvemos todos os escolhos que se colocavam. E há aqui uma coisa indubitável, é que o Estado português, representado pelo Governo, quer transferir para a Câmara Municipal do Porto a Sociedade de Reabilitação Urbana e a Câmara Municipal do Porto quer receber a Sociedade de Reabilitação Urbana. E parece um bocado difícil que haja uma entidade do próprio Estado que coloque dúvidas, é do Estado, não é do Governo, mas é do Estado, é uma entidade autónoma do Estado, com autonomia, mas que coloque dúvidas a uma operação que duas entidades públicas querem fazer entre elas. Nós, apesar de tudo, devemos zelar aqui por aquilo que é a nossa convicção e que são deliberações que foram tomadas democraticamente por dois governos, por dois executivos, por duas assembleias municipais e, portanto, devemos tentar esgotar esta matéria. A CDU foi certamente, eu creio que foi a única força política que sempre esteve contra a criação da CERU. Nestes termos, foi contra e votou sempre em consequência disso, porque sempre achou que esta é uma atribuição central dos municípios, que é o planeamento, que é a fiscalização, que é a intervenção numa zona fundamental, que é um centro histórico de uma cidade. E, portanto, onde a questão de todos os problemas, a visão integrada dos problemas de urbanização, de planeamento numa cidade com estas características, deve ser a Câmara. Isso é uma das competências, eu diria, centrais. E, portanto,
nunca deveria ter saído da esfera do município. Aquilo que estava definido por nós, com o entendimento, aliás, tinha sido assim que tinha sido discutido, como o Sr. Vereador Manuel Pizarro já disse, é que nós pretendíamos avocar estas competências. Estávamos à espera, naturalmente, ou pelo menos ter uma forma de exercício direto destas competências. Ainda hoje tivemos aqui um processo em que se verificou a necessidade de o fazer. Na passada reunião veio aqui uma senhora falar sobre fiscalização, que veio à Câmara falar sobre matérias em que nós, é nosso entendimento que estas competências são nossas. A probabilidade, neste momento, é que, de facto, este assunto entre num período de indefinição. Seja porque isto vai demorar relativamente ao Tribunal de Contas, seja porque, eventualmente, a nossa pretensão vai ser julgada como improcedente, nós não sabemos.